Dia. Hoje temos Cíntia Fernandes, procuradora do município de Curitiba, doutora em gestão urbana, professora, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Eu vou até colar aqui na minha colinha, porque a Cíntia tem tantos atributos, é especialista em políticas do solo urbano pelo Lincoln Institute of Land Policy, especialista em Direito Tributário e Processual Tributário pela PUC do Paraná, um prêmio geral do Ataliba, especialista em Direito Processual pelo IBEG, professora do Lincoln. A Cíntia já chegou aqui, então eu vou chamar imediatamente a Cíntia, porque temos muito a ouvir da Cíntia. Para mim, é muito feliz. Olá, bom dia! Bom Bom dia, dia, Cíntia. Que alegria de ter aqui, que coisa boa poder falar contigo aqui em Novo alegria Hamburgo. nossa, Ai, que alegria coisa nossa, boa. Sinara. Ai, que coisa boa. Eu estava te apresentando aqui, falando de todos os teus atributos acadêmicos. É tanta coisa que eu tenho que colar, que eu não consigo decorar tudo isso. Mas eu gosto muito do que tu faz no Programa Nacional de Capacitação das Cidades do Ministério das Cidades. É professora do IBET, é professora do Centro Universitário Curitiba e da pós-graduação também, professora da Academia Brasileira de Direito Constitucional, professora da Universidade de Tuiuti, professora convidada da Universidade Federal do Paraná. Nossa, é uma honra te ter aqui e eu fico feliz de poder te ouvir sobre esse tema tão interessante. A alegria é minha, Sinara. Eu agradeço a todos os presentes que tiraram um tempinho para estar conosco nessa manhã de segunda-feira. Eu gostaria de agradecer imensamente o teu convite, Sinara, a nossa querida procuradora do município de Novo Hamburgo, Sinara de Araújo Vila, não só minha colega de caminhada, não é, dentro da questão do direito municipal, enfim, mas uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito, uma procuradora extremamente atuante, que nos dá orgulho, não é, não só como mulher, mas como uma grande advogada pública. Então, estar hoje aqui nesse momento debatendo um tema que nos é tão caro, que é o direito à cidade, não é? Nossa matéria-prima na advocacia pública, é realmente uma oportunidade muito feliz, uma oportunidade que nos traz realmente uma grande alegria. Então, eu queria agradecer principalmente a você, Sinara, a Procuradoria-Geral de Novo Hamburgo, que nos possibilitou esse momento, a Procuradoria-Geral também do município de Curitiba, que também nos possibilita esse encontro nesse momento, e a OAB Paraná, que me dá a alegria, não é, de presidir essa comissão de direito à cidade estadual, né, onde fazemos parte juntas, né, junto com a Sim. Advocacia Pública do Sul do país, bem como também a OAB Nacional, que me dá a oportunidade de debater também essa temática na Comissão Especial de Direito Urbanístico com a professora Daniela Libório. Então, estamos todas estas grandes mulheres juntas, não é? E você, em especial, é alguém que tem que ser ressaltada no seu Não, papel obrigada. como procuradora do município de Novo Hamburgo, como procuradora municipal e como advogada pública. Então, muito obrigada a todos e principalmente a você. Muito obrigada, Cíntia. Isso eu realmente deixei de falar que a Cíntia é presidente da Comissão de Direito à Cidade da OAB Paraná e vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil. Também é conselheira do Conselho Municipal de Contribuintes e consultora do Conselho da Cidade de Curitiba. É uma honra realmente te ouvir. Então, A passo a honra, palavra a ti. a honra é minha. E vou iniciar toda essa nossa temática tratando um pouquinho do direito à cidade, mas ressaltando que nesse momento a minha proposta é falar sobre superação e desenvolvimento das cidades. Né? Pensar em solução para os problemas das cidades, não só as cidades brasileiras, mas essa temática ela abrange as cidades mundiais. Né? Esse momento que estamos passando, essa crise, né? Eu penso que toda crise nos dá a oportunidade de crescimento. Acho que a gente sempre tem que tirar o melhor
a melhor lição do momento mais difícil. Né? Não pensar em problemas, vamos pensar juntos em soluções. E essa é a minha proposta na manhã de hoje, pensar em soluções. E eu vou partir de que pressupostos? Né? Vou partir de estudos balizados pela ONU e balizados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo BID, que justamente desenvolvem estudos para tratar de cidades inteligentes e de estratégias para um futuro dentro digamos, das demandas mundiais, né? Principalmente no que tange a sustentabilidade. Então, o que eu gostaria de ressaltar quando eu trato de direito à cidade? Eu gosto muito do termo direito à cidade, porque você não está abrangendo apenas o direito urbanístico, mas você está abrangendo o urbanismo. Por isso eu insisto, né, nessa terminologia mais ampla, em que pese cientificamente realmente o direito urbanístico como disciplina das universidades de direito ser mais adequado, né, em termos jurídicos. O termo direito urbanístico, ele sem dúvida é adequado. Agora, dentro do desenvolvimento do trabalho que fazemos junto ao AB e junto às nossas procuradorias municipais, né, junto à advocacia pública, eu entendo que a gente vai muito além. Né? A gente trabalha com o direito à cidade e o direito da cidade, né? Como poder-dever, isto é, visando sempre um Estado social democrático de direito, mas principalmente tentando trabalhar com distribuição de riquezas e solidariedade, que é o que a gente desenvolve nas cidades. O que, na minha opinião, mais se destaca nesse momento de crise mundial? A necessidade da redistribuição de riquezas e, sem dúvida, o principal pressuposto para solucionar todos os problemas a nível mundial é a solidariedade. Então, partindo deste pressuposto, que é o que realmente nos leva a um encaminhamento de soluções, nós devemos pensar na função social, dentro do nosso arcabouço jurídico, da função social e ambiental da propriedade, porque eu entendo que a propriedade ela já tinha um novo conceito, né? Nós trabalhávamos com o mito da propriedade individual, né? Nos termos de Thomas Nagel e Liam Murphy, né? Que são os filósofos lá da Universidade de Nova York, que justamente afirmam o seguinte: a propriedade individual é um mito. O que existe é o direito de propriedade. O direito de propriedade é vinculado ao direito à própria existência do Estado. Portanto, o conceito é decorrente de uma ficção jurídica. E existe para atender às demandas do Estado para que o ser humano possa viver em sociedade. Portanto, o que é a propriedade? Propriedade é propriedade útil. É aquele coeficiente útil, isto é, o que eu posso construir no espaço aéreo, no solo e no subsolo. Acima do coeficiente útil já não é a minha propriedade, já é o direito de construção que pertence à coletividade, que justamente envolve daí os instrumentos urbanísticos. Né? E não os instrumentos tributários. Os instrumentos tributários, que também podem ser manejados para a gestão de cidades, né? Para o urbanismo ou para o direito à cidade, são vinculados ao direito de propriedade individual, isto é, aquilo que corresponde ao meu coeficiente útil. Acima do meu coeficiente útil, eu vou me utilizar dos instrumentos de direito urbanístico, né? Que envolvem justamente o direito de construção. Né, que é o solo criado, que é a transferência de potencial construtivo, que é o manejo da operação urbana consorciada. Tudo isso me leva a atender o quê? Direito à cidade, lato sensu, visando função social e ambiental da propriedade. E mais, função social e ambiental da cidade. Por isso direito à cidade, porque está vinculado no artigo 156 do texto constitucional de forma expressa. E o que é a função social e ambiental da cidade, né? Além do meu conceito de função social da propriedade, que decorre dos planos diretores, que devem ser devidamente aplicados e retirados do papel em cada casuística urbana municipal, né, dentro de cada território municipal, eu tenho que pensar em algo espetacular, no que está disposto, eu creio que é um dos únicos, se não for o único, arcabouço jurídico que prevê o direito à função social da cidade, que vincula-se daí sim ao direito à cidade.
né? E mais do que isso, a função social da cidade é a função ambiental da cidade. Então, no Brasil, nós temos um vínculo direto com a sustentabilidade quando tratamos do conceito cidade. Né? E aí eu ressalto também, dentro do que eu entendo fundamental para o direito à cidade, que é a responsabilidade territorial, que a gente maneja de uma maneira bastante restritiva. Praticamente a gente não se dá conta que no artigo 30, inciso 8º, está estabelecido expressamente a responsabilidade territorial dos municípios. E o que é isso? É o poder-dever dos gestores, né, municipais de trabalhar com o território da cidade, que me leva à função social da propriedade e à função social e ambiental da cidade. Então, a responsabilidade territorial, sem dúvida, principalmente a partir dessa crise, porque a crise, a pandemia, ela nos adiantou 10 anos conceituais. Sim. Nós evoluímos nesses 3 meses 10 anos conceituais de demandas jurídicas futuras que estão ocorrendo agora. E com isso, eu demarco a responsabilidade territorial, porque vejam só, o que eu trabalho quando eu trato de pandemia? Né? Eu trabalho com mobilidade urbana, que é territorial. Eu trabalho com distanciamento social, que é uma questão territorial. Eu trabalho com a necessidade de sustentabilidade urbana, porque justamente eu tenho que ter a higienização da cidade, eu tenho que ter a preocupação com a limpeza de todos os instrumentos e estruturas urbanas. Isso é territorial. Isso é espacial. Então, quais são as demandas que evoluíram a partir dessa pandemia, que já estavam sendo previstas pela ONU e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, em termos científicos, em termos de pesquisas bastante aprofundadas, vinculadas aos municípios mundiais, não só brasileiros, né? E quando eu falo em Banco Interamericano de Desenvolvimento, eu estou tratando da América Latina, principalmente. Os estudos deles sempre são voltados para a América Latina, Brasil, né? E todos os países da América Latina e Caribe. Então, ressalta-se cada vez mais as saídas, né? As respostas, as estratégias. Quais são as estratégias atuais da cidade? Já eram, mas que se vinculam e que se comprovam com a pandemia. A responsabilidade territorial. Não é? Então, aqui, a partir da responsabilidade territorial, eu vou ter uma possível estratégia de superação e desenvolvimento da cidade. A gente vai aprofundar isso mais para frente. Considerando a importância da responsabilidade territorial dos municípios, e aqui municípios brasileiros, mas eu estou falando da América Latina, e posso ser mais ousada, eu estou falando de cidades mundiais. Né? Nós temos que trabalhar com a repartição equitativa de cargas e benefícios. Isso é fundamental, isso está na Constituição Federal, isso está no Estatuto da Cidade, está nos nossos planos diretores, em regra. Pelo menos eu sei que os das capitais, todos, têm essa previsão. Mas mais que isso, eu tenho que trabalhar com a captura da mais-valia da terra originada por ações do poder público. O que é isso? Não é, Sinara? E você conhece bem toda essa argumentação. Sim. É repensar tributação imobiliária e os instrumentos urbanísticos territoriais, que trabalham com o espaço territorial da cidade. Então eu tenho que entender que, como estratégia de superação e desenvolvimento das cidades, eu tenho que tratar seriamente a contribuição de melhoria, porque ela captura a mais-valia da terra em face de obra pública que valoriza imóveis privados. Então é uma riqueza criada pelo próprio poder público por meio de uma obra pública, onde você recupera essa valorização para construir mais cidades. E agora com a crise eu entendo que isso, se houver valorização, se houver enriquecimento, claro, se houver mais-valia, ela tem que ser capturada pela cidade para produzir cidade. Por quê? Em face da responsabilidade territorial e dessas demandas que a própria crise vai gerar. A crise vai gerar demandas territoriais, eu vou ter que captar recursos. Mas cada vez temos menos recursos, eu sei, mas temos que tirar recursos das previsões constitucionais dispostas, dentre elas a contribuição de melhoria. Mas mais que isso, eu tenho que pensar no imposto territorial, predial e territorial urbano, como um instrumento valiosíssimo de construção de cidades. Então, não só para cobrar IPTU, tendo uma planta genérica de valores atualizadas, eu tenho como recuperar a mais-valia da terra para construir mais cidades. Então, eu tenho vários instrumentos tributários e urbanísticos. E dentro dos instrumentos urbanísticos, solo criado.
Eu tenho que realmente pensar num coeficiente básico ideal para a cidade. Por exemplo, São Paulo, o coeficiente básico é 1. Né? Com o novo plano diretor, isso se vinculou a toda a cidade. Já Curitiba, como é uma cidade extremamente planejada, em alguns lugares o coeficiente é 1, em outros lugares o coeficiente é 2, mas por estratégias de planejamento urbano. Por quê? Porque o solo criado é espetacular, se ele for manejado para a construção de cidades e não para arrecadação. Então, esse é um instrumento urbanístico para você motivar a construção ou desmotivar a construção em determinado espaço urbano. Então, o que Curitiba faz? Utiliza esse coeficiente 1 em situações estratégicas objetivando construções específicas e desmotiva em outras localizações. Então, daí nós temos coeficiente 2, coeficiente 3, coeficiente 4, né, conforme a gente quer expandir ou realmente restringir a construção da cidade. E aí, o que a gente faz? Eu gostaria muito que tu falasse um pouco mais sobre o direito de propriedade e o direito de construir, porque eu vejo que entrou vários técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. Acho super importante falar sobre isso. É algo assim formidável, porque o direito de propriedade não se confunde com o direito de construir. E como eu falei, o direito de propriedade individual, ele contém o direito de construir até o coeficiente útil. Se na minha cidade, como é em São Paulo, o coeficiente é 1, tudo que for superior a 1, eu tenho que pagar para a cidade de São Paulo. Né? Eu tenho que pagar para a cidade de São Paulo. Então, a situação é justamente algo que eu tenho que, me perdoe, é algo que eu tenho que organizar, é algo que eu tenho que planejar. São Paulo decide, porque São Paulo é uma cidade consolidada. Então, para ela, cobrar acima do coeficiente 1 é extremamente estratégico. Sim. Porque não tem tudo é interessante construir em São Paulo. Todos os lugares têm valor venal elevado, em regra. Não tem mais espaço para construir em São Paulo, está tudo já loteado, tudo já construído, enfim. Então o coeficiente 1 para São Paulo é inteligentíssimo. Tudo que construir acima do coeficiente 1, eu cobro solo criado. Já Curitiba, ela é uma cidade extremamente planejada desde 1970. Né? Nós iniciamos nosso plano diretor em 1971, né? E trabalhamos com solo criado desde aquela época. Então, o que a gente está fazendo? Já São Paulo, não. São Paulo foi a partir do Estatuto da Cidade. Curitiba é desde 70. Então, o nosso solo criado, ele tem coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3, coeficiente 4, porque nossas estruturais permitem esse planejamento. E a gente não utiliza o solo criado em Curitiba só para arrecadação. A gente utiliza como desenho de cidade. Espetacular o que se construiu em Curitiba. A cidade é linda vista por cima. Ela é toda estrutural nos eixos de transporte e depois ela vai se espraiando e a gente vai cobrando solo criado nas regiões que a gente não tem interesse de adensamento, né? Vinculada à mobilidade urbana. Então, aonde tem mobilidade urbana, que são os nossos expressos, né? A gente chama aqui aqueles ônibus tubulares de expressos, aonde tem as vias expressas do nosso metrô sobre rodas, digamos assim, que funciona muito bem, extremamente eficiente a mobilidade urbana em Curitiba. O pública, né? Ela realmente está acima da média dos países da América Latina, ainda está. É referência na América Latina toda. Então, Curitiba, o que ela faz? Nesses eixos estruturais de mobilidade, você pode construir à vontade. A gente não tem o solo criado. Aí, a partir dessas estruturais, conforme a gente vai se distanciando da mobilidade urbana, dos nossos expressos, aí sim a gente vai desmotivando o adensamento. Justamente por quê? Porque a gente concentra a população próximo ao transporte público. Porque aí a gente não precisa construir transporte público os marginais, o que torna a cidade muito cara. Não é? Então, a captura da mais-valia da terra, originada por ações do poder público, que em termos tributários, a contribuição de melhoria, o IPTU, a taxa de coleta de lixo, que é fundamental, que em Curitiba funciona extremamente bem. Assim, é muito gostoso, é muito importante a gente falar do que funciona no país, né? Muito importante. Se dá certo em Curitiba, dá certo em qualquer região do país. É só uma questão da gente realmente ter uma proposta nesse sentido. Né? Nós temos condições de evoluir nacionalmente a partir de ações positivas como as que temos na cidade de Curitiba, como as que temos na cidade de Porto Alegre, né? Assim, em todas as suas características, mesmo São Paulo, que também hoje, como plano diretor, é um modelo.
Tá? Por exemplo, operações urbanas consorciadas, a gente vai beber da fonte, vai para São Paulo. Né? A gente tem muito que aprender. Eu mesmo tive a oportunidade de... eu mesma solicitei a licença da Procuradoria-Geral do município e fui até São Paulo, né, justamente junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, para aprender operações urbanas consorciadas, porque a gente tem a nossa operação urbana aqui, Linha Verde, que a gente brinca, né? Mas está lenta. Sim, operação urbana consorciada é um projeto de 30 anos, né? E nós já iniciamos a nossa. E futuramente ela já está iniciada, já está consolidada. Então, mas está demorando. É de 30 anos. Entende? Então, tudo tem seu tempo, mas o importante é a gente estar na vanguarda, né? A operação urbana já existe, a legislação já é vigente, nós já conseguimos fazer alguns leilões e cada vez a gente vai evoluir mais nesse sentido. Esse é o caminho. Então, estratégias anteriores, durante e posteriores à pandemia para superação e construção de cidades. Entender que existe uma responsabilidade territorial vinculada na Constituição e que isso nos vincula à repartição equitativa de cargas e benefícios da cidade e à obrigatoriedade de captura de mais-valia da terra originada de ações do poder público. Né? Com isso, eu tenho que trabalhar fortemente a sustentabilidade. A cidade é verde, ela tem que ser verde, né? O IPTU de Curitiba é verde, né? A mobilidade de Curitiba também é verde, nós temos os biocombustíveis, a gente tem trabalhado muito com isso, né? E os instrumentos tributários e urbanísticos têm que ser aplicados para uma cidade sustentável. Então essa é uma situação. E aí falando de cidade inteligente, né? Vamos entrar nessa questão do Smart City, porque eu vi esses dias um artigo a partir da pandemia que não existe cidade inteligente. E eu refuto essa afirmação. As cidades nunca foram demandadas neste grau para serem inteligentes. E as cidades inteligentes cada vez mais vão estar mais na moda. Né? Claro. Elas vão ser mais demandadas. E o que é uma cidade inteligente? A ONU, eu também já ouvi falar muitos colegas afirmando que não existe conceito. Existe um conceito. A ONU, ela trabalhou com o conceito de cidade inteligente por meio do Conselho Econômico e Social da ONU, a Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento em Genebra, de 9 a 13 de maio de 2016, trouxe 10 conceitos de cidades inteligentes para estudos. E elegeu um conceito. Então, existe um conceito determinado pela ONU como conceito ideal. É um conceito muito simples de cidade inteligente. Eu gosto muito, que é a tecnologia da informação e comunicação para a qualidade de vida, eficiência e competitividade, atendendo às gerações presentes e futuras e os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Então, o que é uma cidade inteligente? É algo simples. Cidade inteligente é aquela que tem qualidade de vida. Eu posso ter qualidade de vida em termos de mobilidade urbana. Então, Curitiba é uma cidade inteligente, ela tem uma qualidade na mobilidade urbana. Eu posso ter qualidade de vida em termos de saneamento básico. Né? Curitiba tirou o primeiro lugar das capitais brasileiras, é considerada, até foi essa semana o prêmio, o nosso prefeito colocou em mídias sociais, nós ganhamos o prêmio de capital brasileira mais limpa do Brasil, por causa do percentual de saneamento básico que nós temos. Então, o que significa? Significa que ela é uma cidade inteligente em termos de saneamento básico. Né? Uma cidade inteligente é uma cidade sustentável. Não precisa ser em todas as... A inteligência, ela pode ser em um aspecto. Então, pode ser no aspecto ambiental, pode ser no aspecto de mobilidade urbana, pode ser no aspecto de lazer. Né? Por exemplo, Curitiba, qual que é a grande questão de qualidade de vida? Né? Nós não temos praia. Né? Tudo que é feito em Curitiba é construído. Nós éramos uma cidade sem nenhum atrativo em 1970. Nós éramos uma cidade que estávamos iniciando do zero. Não tínhamos nada que fosse extremamente atrativo da natureza, digamos assim, como o Rio de Janeiro, né? Ou São Paulo, que tem um grande potencial de lazer. Lazer, sim. Né? Gastronômico, de entretenimento. Etc. Exatamente. E Curitiba cresceu nesse sentido. O que ela fez? Fez os parques. Né, que eu chamo de abraço verde.
né? O Abraço Verde tornou Curitiba, além de ser uma cidade sustentável, por quê? Porque são parques construídos para não inundar a cidade. Então, quando Uhum. chove, a cidade de Curitiba, ela recebe toda essa chuva dentro dos seus lagos e rios que estão concentrados nos parques e a cidade não inunda. E esses Ótimo. parques nós fizemos por meio da Agência de Desenvolvimento Francesa, com apoio da Agência de Desenvolvimento Francesa, nós finalizamos todos os arredores, todo o abraço verde da cidade de Curitiba, ela é toda rodeada por parques. Então a inundação aqui está cada vez, não digo que ela não ocorra, mas ela é muito, ela tem muita infraestrutura para não ocorrer, né? Uhum. E com isso, nós diminuímos também a possibilidade de deslizamentos e conseguimos sustentabilidade. Só que o bacana é que quando o parque não está inundado, né? Que às vezes as pessoas, mas inunda, é para inundar. Para isso. É para isso, né? Mas quando ele não inunda, ele é o nosso jardim. E todas as classes sociais de Curitiba, e não digam os que dizem, porque é uma cidade elitizada, Curitiba é uma cidade efetivamente que abraça toda a sociedade. Nós temos parques em bairros nobres e em todas as nossas periferias. E todas as classes sociais se confraternizam nos parques verdes da cidade. Uma cidade democrática. E isso é qualidade de vida. Isso é uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente que tem lazer. Não é? Isso é Uma estratégico cidade, também, isso, né? isso tudo é construído. E é Uhum. construído a partir do quê? De instrumentos tributários e urbanísticos. Porque o Estado não tem lucro. O Estado não Uhum. objetiva Uhum. lucro. O Estado existe a partir do momento em que você tem uma boa estrutura tributária e uma boa estrutura urbanística de arrecadação. Né? E é nisso que eu estou trabalhando. Então, dentro do conceito de cidade inteligente, o que eu preciso entender? Que uma cidade inteligente ela pode ser uma cidade pequena, do interior, mas se ela fizer, por exemplo, uma ciclovia na sua faixa de carros, e isso realmente for apropriado pela população da cidade, e ela passar a ter um transporte cicloviário que é adotado pela população, ela é inteligente. Então, o que é fundamental para desenvolver a cidade, né? O direito à cidade é a informação, o planejamento e a gestão urbana. Na informação, qual que é a minha base para eu ter informação? Cadastro territorial. Estou falando de espaço, né? Cadastro territorial. Então, o cadastro territorial, se ela é uma cidade pequena, feita por um modelo Excel, por um drone, e ela realmente estiver mapeada, vai funcionar. Ela é uma cidade inteligente. Se ela tiver realmente o mapeamento, ainda que rudimentar, do território da cidade e conseguir com isso dizer, olha, ali inunda, então ali não constrói. Né? Ali desliza, então não constrói. Né? Então o que a gente faz? A gente realmente a gente tem que partir desse pressuposto. Né? De que a informação demanda um cadastro territorial, mas uma cidade pequena pode ter cadastro territorial, e se ela tiver, ela tem qualidade de vida. Exato. Ela é uma cidade inteligente. Uhum. Então, e planejamento? Plano diretor. O planejamento está vinculado ao plano diretor. Então, se eu tenho um plano diretor, eu tiro ele do papel e realmente aplico instrumentos tributários e urbanísticos para a construção de cidades, eu tenho uma cidade inteligente. Uhum. Né? Outra questão, gestão urbana. O que é a gestão? A gestão é a aplicação, né, efetiva dos instrumentos tributários e urbanísticos na demanda da cidade. Então, se eu tenho solo criado e consigo desenhar a cidade por meio do solo criado, que é o que Curitiba tem feito, né, desde o princípio, eu tenho uma cidade inteligente. Né? E assim sucessivamente. Então, isso é Smart City. É um conceito que leva a algo muito importante. Eu até pergunto, né? E que tipo de cidade eu vou considerar? Cidade de construção? Isto é, a infraestrutura, como Dubai, por exemplo, como Singapura? Ou cidade meio ambiente? Né? Aquelas cidades verdes, plenamente com rios, enfim, meio ambiente consolidado verde? Ou cidades de informação, aquela que tem o Big Data? Uhum. Tudo isso é inteligência, mas o que é cidade inteligente? Na minha humilde opinião, é a cidade humana. É a cidade que considera a construção, que considera o meio ambiente, a informação e tem um equilíbrio nesses três itens. E aí eu digo, qual que é o tripé da estratégia
né, que é a temática que a gente, dessas cidades em comutação, que estão realmente tendo essa disrupção, né, até essa questão da própria disrupção, ela é algo bastante importante, que é esse renascimento, né, essa fênix que está ocorrendo a partir dessa crise que estamos vivendo. Eu tenho um tripé para estratégia de superação e desenvolvimento de cidades. Primeiro é a conectividade. A própria ONU e o BID trabalham de uma forma bastante aprofundada com a necessidade da conectividade das cidades. Então, por mais simples que seja a cidade, ela vai ter que ter um sistema operacional inteligente. Né? Então, seja por meio de um consórcio entre pequenos municípios, ou então, até o Vitor Carvalho Pinto, ele colocou justamente em uma apresentação dele, sobre cidades inteligentes, a necessidade da união, estados e municípios construírem um sistema inteligente que converse entre todos os entes federados e possam ser alimentados por todos os entes federados, que é o grande Big Data federal, estadual e municipal. Então nós vamos ter que caminhar para isso. Porque tem município que não consegue. Vai conseguir, porque a gente vai fazer isso no Brasil todo. Então a gente tem que ter um sistema. Isso é uma estratégia, né? Daqui para frente. Vamos ter que construir um sistema inteligente de tecnologia da informação, de informática, um sistema de dados para conectar a União, os estados e os municípios. E ter transparência, né? Porque a questão transparência, é essa. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, mais do que nunca, transparência e dados claros, né? Claros. Então é conectividade. O segundo pedaço do nosso tripé é o pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? É a possibilidade de raciocinar começo, meio e fim. Né? Então, fazer interpretação sistemática da Constituição, para daí trabalhar com as normas infraconstitucionais, para daí trabalhar, né, justamente com a ligação de todo o arcabouço jurídico. Então, o pensamento sistêmico é fundamental. Né? Então, as nossas secretarias de obras públicas têm que conversar com a Secretaria de Saúde, que tem que conversar com a Secretaria de Meio Ambiente. Isso é um pensamento sistêmico, ele está todo sistematizado dentro da estrutura municipal. Por quê? Qual que é o nosso defeito em termos de poder? Né? Não é nem município, nem estado, nem federação. Cada um guarda a informação, porque informação é poder, mas guarda para si. A partir de agora, isso não cabe mais. Não cabe mais, concordo. Não cabe mais. Nós temos que ter pensamento sistêmico para sobreviver. Porque qual que é a nossa meta para esse ano, 2020? Permanecer vivo. A nossa meta é essa. Então, esse ano, o planeta vai ter que lutar para ficar vivo. Os seres humanos estão... Essa é a meta dos seres humanos neste ano. Chegar ao final do ano e ter ano novo. Vivos, todos, se possível, ou com o menor número de mortes possíveis, né? E para isso, nós só vamos ter soluções se nós tivermos pensamento sistêmico. Porque eu não tenho mais como guardar informação, senão eu não sobrevivo, porque eu preciso da informação da Secretaria de Meio Ambiente para saber onde está a dengue, para saber onde está o vírus, para saber onde tem leitos de hospitais. E daí, então, o meio ambiente precisa da Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde precisa da Secretaria de Obras Públicas. E assim sucessivamente. E todos precisam da Secretaria de Finanças. Todos. Todos precisam. Então, assim, é muito importante ter esse segundo pezinho do nosso tripé. E qual que é o terceiro tripé? E eu não estou falando como opinião própria. Eu estou falando como afirmação da ONU para todos os países do nosso planeta. Sustentabilidade. E a sustentabilidade agora, ela não é mais um sonho, um ideal. Teórica, não. Não, porque senão a gente não vai ficar vivo. Porque só uma cidade, um mundo sustentável vai superar o vírus. Só um mundo sustentável, conectado e com pensamento sistêmico vai sobreviver com qualidade de vida. Isso tudo é uma cidade inteligente. Então, conectividade, pensamento sistêmico e sustentabilidade. Eu entendo, né, que esse é o caminho como estratégia,
de superação e desenvolvimento a partir de agora das cidades mundiais, mas principalmente das cidades latino-americanas, tá? Enfim, a ONU, o Conselho Econômico e Social, nas cidades e infraestruturas inteligentes, isso é a Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, também em Genebra, em 2016. O que a ONU colocou? Qual que foi a conclusão? Que isso era para 2030, mas eu entendo que isso está acontecendo agora já, porque adiantou uma demanda sem precedentes de água, terra, materiais de construção, alimentos, medidas contra a poluição e coleta de lixo. Isso agora já é um fato, né? E aí, se eu tenho uma demanda sem precedentes sobre a terra e sobre a poluição e coleta de lixo, qual que é a estratégia para as cidades sobreviverem e se desenvolverem, irem além? Instrumentos tributários imobiliários, que é IPTU, contribuição de melhoria e taxa de coleta de resíduos. Condição sine qua non desenvolver tributação imobiliária, né, nas cidades brasileiras. E o próprio imposto sobre transmissão de bens também entra nisso. Então, fortemente, você trabalha com progressividade na tributação, você efetiva, por exemplo, São Paulo não tem taxa de coleta de lixo. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Não tem como. Não tem como. Trabalhar com contribuição de melhoria. Daqui para frente a gente vai ter que reestruturar, e não digo aumentar a carga tributária. Vejam só, é isso que é importante ressaltar. É ter uma cidade inteligente, é diminuir tributos indiretos, né? Então tem que diminuir ICMS, tem que diminuir IPI, tem que diminuir ISF, tem que diminuir tributação indireta e tem que consolidar a tributação indireta. Então a tributação imobiliária, ela vem não só no viés da arrecadação, mas no desenho da cidade. Tá? Exato. Por quê? Porque a tributação imobiliária e os instrumentos urbanísticos, o solo criado, transferência potencial e operação urbana consorciada, entre outros, eles vêm para desenhar a demanda sobre a terra, que a ONU falou que vai ser sem precedentes. Né? E outra questão, como é que a gente vai fazer? A gente estava trabalhando com cidade compacta. A partir da pandemia, a gente passa a ter a obrigatoriedade de distanciamento social. Como é que a gente vai trabalhar cidade compacta com cidade com distanciamento social? Isso aumenta uma demanda sobre a terra. Eu até estava pensando na questão dos bares e restaurantes, né? Vai ter que ter um pensamento no sentido do público com o privado, pelo menos num tempo intermediário entre o início e o final da pandemia, né? Como é que a gente vai colocar essas pessoas dentro de ambientes fechados? A gente vai ter que pensar em colocar as pessoas em ambientes abertos. Em ambientes abertos, você só expande para a área pública. Como é que a gente vai desenvolver isso? É uma demanda sobre terra. Né? Por exemplo, eu não sei se... Terra e água. Por exemplo, o Paraná. O Paraná é um dos maiores do planeta, né? Um dos maiores reservatórios hídricos do planeta, por causa das cataratas, Foz do Iguaçu, etc. Nós estamos com a maior seca de 100 anos. As cataratas, né, do Iguaçu, enfim, as Foz do Iguaçu secou. Curitiba, a cada 2 dias, a gente está com racionamento de água. Então, assim, é tudo muito relativo. Até que ponto, se o Paraná está com problema hídrico, que era considerado uma das únicas possibilidades do mundo que nunca ia ter problema hídrico, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que repensar, né? Em fazer com que a água seja reaproveitada, né? Enfim, em ser economizada. A água é finita, a terra é finita, a terra com infraestrutura urbana é finita, né? E a questão da poluição e coleta de lixo, isso já estava sendo colocado pela ONU, pelo Conselho Econômico e Social, mas agora... Muito mais. Muito mais, né? Então, assim, qual que é o centro nevrálgico, segundo... Tem estudos do Banco Interamericano, não é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, são estudos desenvolvidos e apoiados pelo BID. Ele coloca que o centro nevrálgico para cidades inteligentes são grandes volumes de dados. Então é aquela questão da conectividade, que é a internet das coisas. Então nós temos que pensar em Big Data. E no Brasil eu entendo que esse Big Data tem que ser federal, estadual e municipal. E conversar de forma clara. Entre eles. Entre eles. E isso é factível.
com o dinheiro federal, estadual e municipal junto, é extremamente factível. Outra questão é saber como a cidade funciona. E aí, sabendo como a cidade funciona, implementar instrumentos tributários e urbanísticos para a construção de cidades, né? Interessante também que a Siemens, a IBM, Intel e Cisco creem que as cidades mais inteligentes, isso é a afirmação dessas empresas mundiais, serão as conectadas na rede. E eu vejo assim, agora com a pandemia, isso é condição sine qua non. Com o home office, com o homeschooling, não existe mais como pensar uma cidade sem estar conectada na rede. Uma pessoa, né? Uma pessoa não pode mais ser pensada fora da rede, que em geral uma cidade inteira. Então, realmente, cidades do futuro têm que estar conectadas na rede. Big Data, condição sine qua non. Né? E como eu falei, a Direção-Geral para Políticas Internas do Parlamento Europeu fez um Mapping Smart Cities, fez um mapa do que seria uma cidade de cidades inteligentes. E é justamente essa Direção-Geral de Políticas Internas do Parlamento Europeu que conclui: uma cidade inteligente ela pode ser econômica, smart economy, people, mobility, environment, governance, living. Então, a inteligência pode estar em um aspecto, mas já é uma evolução, já é o início. É o que basta, digamos assim, para se iniciar o conceito de cidade inteligente. E aí que eu sempre afirmo, né, nas minhas exposições, eles falam sobre todo tipo de inteligência, mas eu gostaria de pontuar, e eu originei esse pensamento e gostaria que ele se consolidasse no Brasil e no mundo. Nós temos que pensar em Smart Tech City, que Exato. É a tributação inteligente. Aí tu tem falado isso há muito tempo, né? Há muito tempo. Aí sim a gente vai conseguir estratégia, superação e desenvolvimento de cidades. Pensar numa tributação inteligente. Aí entra a reforma tributária, que é algo que a gente está com a faca e o queijo na mão no Brasil, porque a gente está em vias de uma reforma tributária. E qual seria a solução para uma reforma tributária, né, que está vinculada a estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e que eu aplico de uma forma assim, bastante veemente. Eu entendo que é uma solução para a reforma tributária no Brasil, inclusive na América Latina também. Mas para o Brasil, o que os estudos do BID afirmam? As reformas devem criar impostos que beneficiem os pobres. Então, nós temos que trabalhar com tributação progressiva. IPTU progressivo, ITBI progressivo, ITCMD progressivo, né? Sistema simples de tributação. Simples. A simplicidade, né? Simplificar para controlar. Para controlar. É transparência, né? Para entender. Né? Para entender, exato. Para entender. Para entender. E manejar, né? Manejar. E fiscalizar. Porque se você não entende, você não consegue fiscalizar. Né? E não consegue nem planejar também. Nem planejar. Eu trabalho muito com o Mac, né? E aí nós compramos um Samsung para minha filhinha pequena. Né? Mais simples e tal. Eu não consigo manejar, porque eu só sei manejar a linha do Mac, né? E aí eu não consigo fiscalizar. Então eu falei para o meu marido, peraí, vamos trocar isso, né? Eu tenho que ter um sistema que eu consiga entender, consiga visualizar e consiga fiscalizar. Então vamos trocar. Exatamente. Uma coisa muito pequena, vamos desenvolver, porque senão eu não fiscalizo. É um sistema que eu não entendo. Né? O próprio direito, eu sinto assim que o direito ele vai ser cada vez mais claro e mais acessível a todos. Ele não vai ficar num grupo restrito. O direito tem que ser ampliado, principalmente o direito ambiental, o direito urbanístico, o direito à cidade principalmente, né? Entender a cidade por quem está na cidade. Exatamente, né? E aí nós temos que reduzir evasão e isenção. Isso é fundamental, porque, segundo o BID, né, segundo os estudos que o BID avaliza, todos os agentes econômicos e cidadãos devem contribuir. Então, a gente tem que repensar isenção, repensar imunidade, né? É algo que é bem importante. Além disso, um quarto princípio que os estudos do BID trazem para nós, descentralização do poder, isto é, os governos locais devem ser fortalecidos. Então, pensar em extrair o ISS do município, não. Tem que deixar o ISS, tem que, ao contrário, tem que passar toda a tributação imobiliária, o ITR, o ITCMD, o ITBI, todo para o município. Né, na minha opinião. Eu acho que seria uma forma de fortalecer os municípios. Por quê? Com a pandemia ficou muito claro.
a maior dívida é a do É do município. município. Então, ele que tenha renda É a e que cidade. possa desenvolver isso, né? E, por fim, as reformas tributárias devem objetivar o futuro, né? Então, eu tenho que ter em mente sustentabilidade. Isso é a ONU, isso é BID, isso somos nós, né, Sinara? Nós pensamos assim, né? O meio ambiente e a solidariedade intergeracional. A gente tem que ser mais solidário. Muito. Essa é a E grande cooperativo, questão. né? E Colaborativo. diminuir a concentração de riquezas, né? Então, assim, finalizando a nossa fala, né? O que será o futuro, né? Em termos de cidade e em termos de tributação para a construção de cidades. Porque eu não consigo imaginar cidade inteligente sem tributação inteligente. Smart City, Smart Tech City. O que vai ser o futuro? O futuro já é hoje, mas enfim, mais solidário, eu acho que a gente sai mais solidário dessa crise, sem dúvida que sim. Mais transparente, sem dados, a gente não cura. Exato. Sem dados, né? A gente não sabe que tem que usar máscara. Né? Eu estava conversando com meu marido, meu Deus do céu, abre, né? Se abrir, né? Claro, o ideal seria o distanciamento social e enfim, o máximo possível. A gente sabe porque a gente não tem a cura da doença, então o distanciamento social seria fundamental. Mas se vai abrir a cidade, se a questão econômica é premente, né? Se ela é premente, todos têm que usar máscara. Todos. Isso é solidariedade. Isso é solidariedade. Isso é amar o próximo. Né? Então, o futuro ele vai ser, e já é, porque o futuro já é agora. Ele é mais solidário, mais transparente, vai ser mais isonômico, né? A gente vai ter que redistribuir riqueza. Isso também ficou muito claro com a pandemia. Né? A grande concentração de riquezas, ela não é boa para ninguém. Né? Então, a gente tem que repensar qual vai ser o percentual de concentração de riqueza que vai ser possível no mundo. Né? Nós vamos ter um mundo mais justo, mais coletivo e, sem dúvida, um mundo mais conectado. E muito a tributação, né, na minha opinião, essa Smart Tech City, que eu chamo, né, tanto, né, atenção. A tributação ela vai ter que ser, e já é, mas vai ter que ser ainda mais progressiva, transparente, isonômica, justa, vai ter que visar a função social e ambiental da propriedade e função social e ambiental da cidade. Vamos ter que trabalhar fortemente com essa fiscalidade e, necessariamente, a tributação vai também ter que ser conectada. Né? A gente vai ter que tributar a tecnologia e, ao mesmo tempo, ter uma tecnologia para tributar. Né? E até o Samuel Johnson ele afirma, né? Só há duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. Os impostos. A morte, né? Já existem estudos com os órgãos artificiais que ela vai poder até mesmo deixar de existir em algum momento no planeta. Se a ciência continuar evoluindo da forma como está evoluindo, e nós começarmos a conseguir controlar vírus, né? Porque a nossa grande questão agora são os vírus, pode ser que até a morte seja superada. Agora, os impostos, não. Nunca. Não, porque é condição sine qua non de existência do Estado e sociedade, enfim, de vida coletiva. Né? Enfim, como o Bill Gates, eu gosto muito também do que ele fala. Ele fala assim, se um robô substitui o trabalho de um humano, o robô tem que pagar impostos como um humano. Né? Então nós vamos longe ainda nessa questão da coletividade. Tem ainda ampliação para tributar. Né? Exatamente. Mas enfim, tributar não é aumentar a carga tributária, é ter uma tributação inteligente, tributando menos quem tem menos e mais quem tem mais. Essa é a grande verdade com sustentabilidade. É isso, Sinara. Muito obrigada. Seria isso. Que lindo. Cíntia, eu fiquei muito honrada com essa tua fala, com a quantidade de informações, e eu agradeço a presença de todos. Tivemos uma presença de amigos, de colegas de trabalho, eu vi muita gente aqui de Novo Hamburgo. Cris, obrigada pela participação, sempre atenta. Romeu, Regina, obrigada por todos, obrigada principalmente a ti, Cíntia, que nos sempre engrandece com a tua capacidade de enxergar além e de nos trazer muita, muita boa informação. Vai ficar gravado no IGTV e eu te agradeço, eu te admiro muito. Eu fico feliz de te ter aqui e já te convido para a próxima. Tu voltas, né? Para a gente conversar mais. Sinara, estamos juntos em toda a nossa caminhada. Ai, obrigada. A admiração é recíproca, o respeito é imenso, você é uma profissional maravilhosa e a honra de estar aqui é minha.
Eu fico feliz de poder compartilhar contigo essa rede que a gente está criando aqui. E eu podia te ouvir o dia inteiro. Mas eu, de novo, agradeço e agradeço a presença de todos. Muito obrigada, Cíntia. Muito obrigada a todo Obrigada. mundo que Um grande participou. abraço. Tudo Uma de bom. ótima semana. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querida.